Olá, estamos iniciando mais um programa Literatura Local, que é uma parceria entre a Academia Passo Fundo de Letras e a TV Câmara. Como sempre, a gente faz questão de trazer aqui personalidades da nossa cidade ligadas à literatura e que produzem e que promovem a arte da literatura. Hoje nós trouxemos para vocês Agostinho Bolt. Olá! Boa noite, Sueli. Vamos ver se a gente consegue pensar, dizer coisas interessantes a respeito da literatura em Passo Fundo, de modo especial. Por isso se chama literatura local, não é? Uhum. Mas, Agostinho, dentre as muitas atividades das quais você participa nesse quesito, não é? O que é que a gente pode pontuar? Eu sei que você organiza livro. Uhum. Tem alguma coisa nesse campo? Não, o principal hoje que eu estou fazendo é ajudando nas coletâneas do projeto Passo Fundo, no caso é o projeto de contos. Sim. Porque são 3 projetos, o projeto de contos, o projeto de poesia e o projeto de crônicas. Então eu estou abrigando ou trazendo, analisando os projetos de contos. Faço questão de participar, tomara que você me selecione para essa coletânea, viu, Agostinho? Já está selecionado. Ah, que bom! Então, Agostinho, você já tem quantos anos de academia? Eu acho que eu tive um tempo, acredito uns 20 anos, Ao todo, não é? Porque tu teve uma saída. Porque acho que faz 7, 8 anos que eu retornei. Depois que eu saí da vice-reitoria da universidade, e já me aposentei, então eu achei de fazer outras atividades para ocupar bem meu tempo livre. Você foi picado pela mosquinha da literatura desde cedo, não é, Agostinho? Muito, muito. Já quando eu tinha 13 anos de idade, lá vai quase 60 anos, que eu gosto de escrever, entende? Sim. Eu acho que é um processo terapêutico também, é uma espécie de pensar a vida, e principalmente nos últimos anos eu tenho me dedicado muito, depois de tantos anos trabalhar com curso de psicologia e ter trabalhado 20 anos com a terceira idade. Nossa. Você vê a vida muito de perto, então, e isso mexeu muito com a literatura criativa, Sim. Então, aí eu me sinto à vontade de dizer o que eu penso sem estar provando grande coisa. Claro. Aliás, a gente estava conversando que existe um projeto dentro da Academia de Letras que é a gente já trabalha com crianças que têm câncer, não é? No Hospital São Vicente. Sim. Agora vocês têm um projeto diferente que é trabalhar com as mães dessas crianças. Esse projeto... Então, vem tudo dentro daquilo de ter sensibilidade de ouvir. Conta para nós. Esse projeto foi pensado inicialmente e ainda está sendo coordenado pela professora Dilce Cortese. Isso. Chamar as escolas municipais, em modo especial, para que elas possam desenvolver seus talentos de escritores. Sim. Eu acho que já está no 3º livro. Sim. Que tem está mais, sendo... Agostinho. Tem mais. Tem mais? Não, esse projeto é novo. Isso, desculpa. Tem esse. Depois nós vamos falar desse outro que você está se referindo. E aí a gente faz os alunos das escolas municipais gerarem textos interessantes e esse depois formando no fim do ano uma coleção, a gente, a Dilce principalmente coordenando, edita esse livro. E os alunos, naturalmente, vendo-se escritores, eles se animam cada vez mais. E dão autógrafos, e vão lindos lá. Mas muito junto legal. Com esse projeto, tem um projeto que as crianças que estão se tratando, passando pelo tratamento oncológico, no Hospital São Vicente, participam também. Quando eles vêm para cá, ficam semanas, então
a gente, com eles, produz textos também, né? Que se agregam a esses textos dos alunos das escolas municipais. Porque fazem parte de uma escola municipal. É um projeto congrega escolas, não é? E são várias crianças que estão participando e se sentindo interessantes, né? Sendo agradadas, né? Principalmente no lançamento, né? Sim. Cria um certo sentido na vida, né? Lógico. É claro, nem todas as crianças, praticamente, acredito eu, que 90% das crianças com o bom tratamento que recebem, né, principalmente em questão de leucemia, sim. Né, elas saem do problema. Sim, né? sim, sim. Mas passam por um período muito interessante de sentirem-se aliviadas, acompanhadas, estimuladas, prestigiadas. E né? dentro de uma escola, mesmo estando longe da sua, não é? É muito lindo, muito lindo. Eu acho que é um projeto interessante. Agregado a esse projeto, agora surgiu a ideia, principalmente do próprio Centro Oncológico do Hospital São Vicente, de chamar as mães que cuidam dessas crianças, né? É quase um processo terapêutico, né? De elas narrarem, tanto aquelas mães cujos filhos e filhas já saíram do perigo, narrarem a sua história, né? Para que elas possam desabafar e realmente fazer o processo da limpeza interior, entende? E alívio interior, poder ser exemplo para outras mães que iniciam o tratamento, onde buscar apoio, né? Como lidar com a casa, tendo em casa uma pessoa que está precisando de urgência, né? De cuidados, né? Então, tudo isso como dar uma prioridade para esta criança que está doente, tendo outros filhos em casa. Então, isso tudo precisa ser externado, não é? Para aliviar, para servir de exemplo mesmo. De exemplo realmente para que outra mãe, por exemplo, que chega lá, marinheira de primeira viagem, num mar muito tumultuado, ela tem o poder de ler como é que as outras lidaram com essa questão. Né? Eu acho bonito. É solidário, né? É muito solidário. Esses textos que são solidários, esses textos que estão sendo produzidos. Mas há pouco a gente teve lançamento de livros contando os 100 anos do Hospital São Vicente, que foi, no geral, foram pessoas da Academia de Letras, né, que organizaram e que escreveram sobre os 100 anos de São Vicente. Não contentes com isso, a gente também tem um projeto que a Dilce é ótima, não é? A Dilce faz lá com o hospital, que é de doação de sangue. E já saiu uma publicação, deve estar saindo outra, né? Que é um trabalho lindíssimo, a gente mostrou aqui no Literatura Local. E eu fiquei muito, muito, muito impactada com aquilo, né? Eu acho muito importante porque já estimula a criança, entende? A tornar-se sensível a essa realidade, porque são vários momentos, os hospitais passam dificuldades por falta de sangue, né? Aliás, parece que esse ano estão trabalhando com a terceira idade. Porque terceira idade não, com velhos. Que eu adoro esse nome. Eu sou velha e ótimo, tudo bem, né? Mas com o CREAT, né? E o CREAT tem pessoas absolutamente capacitadas a doar sangue ainda, né? Sim. Então, parece que acho que estão fazendo um trabalho no CREAT com relação à doação de sangue. Eu sei que começou agora recentemente a provocação, mas eu acho também que tem um fator importante, que normalmente as pessoas mais velhas, né, elas têm o seu círculo familiar grande e aí elas podem influenciar os seus genros, as noras, os seus netos, entende? A doarem sangue, né? Não é uma coisa, vamos dizer assim, sem sentido. Elas têm um sentido de cidadania e preocupação com a saúde e estimulam os seus parentes, os seus familiares a fazerem parte dessa luta contra o sofrimento. Mas veja só quanta coisa
a partir de uma iniciativa de uma pessoa sensível, quanta coisa aparece para se fazer, né? Pessoas que lidam com literatura, pessoas que já têm idade, não é? Quanta coisa a gente pode fazer em prol de toda a sociedade, né? Eu fico muito feliz com isso. E também tem um outro projeto que a gente está diretamente envolvido, que é levar a literatura à escola através de autores locais, né? Claro. Eu acho isso Este é belíssimo. É um projeto que já tem vários livros, devem ser uns... São 16 anos, a 8ª edição que nós estamos fazendo. Sim. Aproveitando a rica produção literária do psiquiatra Jorge Alberto Salton. Né? Esse ano é Jorge Alberto Salton, o autor, que tem romances, que tem o que mais? Ele escreve romance, ele é um cineasta, ele é uma pessoa muito habilidosa para lidar com a literatura. Eu tenho certeza que as crianças vão gostar muito. Já estão gostando, né? Diga. Tem 2 livros, principalmente. Ele tem uma generosidade muito grande, o Salton, no sentido de os livros dele, ele mesmo oferece às escolas. São mais de 400 livros que em 9 escolas ele ofereceu de graça. De graça, para que as crianças possam usufruir as leituras de livros que ele produziu. São 2 romances. Atualmente ele ofereceu 4 livros, mas de modo especial eu vejo, ao menos as escolas... Pelo interesse. O interesse em lidando com pessoas difíceis. Eita, as crianças gostam. E o livro A Noite das Tartarugas. Basicamente, os 2 livros versam sobre a questão da violência nas escolas, o bullying. Né? O bullying, quer dizer, que eu acho que é o que realmente leva a grande sofrimento, em que os valentões das escolas tendem a agredir os que não têm tanta valentia e nem tanta defesa assim. Sim. A Marilise Lesch, ela tem um livro interessantíssimo sobre violência nas escolas. Ela fala basicamente disso. Ela já deve estar na 2ª ou 3ª edição do livro dela. Ela não usava a palavra bullying, porque ela ainda não existia, acho. Mas ela usa a expressão violência nas escolas. Muito bom o livro dela. Mas é muito interessante trabalhar isso através da literatura, porque o sofrimento também principalmente a literatura alivia, né? As crianças têm condições de se dizer e o agressor também tem condições de se dizer, né? Que bom saber disso. Eu acho que esses 2 textos estão sendo muito bem vistos nas escolas, porque é tempo de dizer um basta, né, dentro das escolas, entende? De os mais fortes se prevalecerem dos mais fracos, né? E o Salton tem uma habilidade muito grande, ele é psiquiatra, de como lidar com essa violência nas escolas, através de exercícios de empatia, através da compreensão do que é realmente e como se dá a violência, né? Ele já começou a conversar com esses alunos? Ele já foi em todas as escolas e sempre, se é preciso retornar, ele retorna, para conversar com as crianças e os professores que trabalham, né? Porque nós temos um processo na criação do livro, né? Não é, sei lá, na escola... jogar o projeto e pronto. Não. Vamos continuar o 2º bloco? Vamos. Então tá, até daqui a pouquinho. A Câmara de Vereadores está com você. Está com a Verônica na consulta médica. Vai junto com o Cauã para a escola. Acompanhe o seu Arcério e a Dona Conceição durante o lazer. É pelo seu bem-estar que a Câmara trabalha.
E é com a sua presença que vamos fazer mais pela nossa cidade. Vem participar, vem transformar, vem acontecer. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, transformando a vida de todos nós. Olá, obrigada de estar aí ainda, hoje com Agostinho Botes. Agostinho e eu estávamos falando sobre um concurso literário que acontece a cada 2 anos lá na Academia de Letras. E ele contava que esse ano o autor com o qual as crianças estão trabalhando é o Dr. Jorge Alberto Salton. Então, continuando... Eu fiquei responsável na academia, junto com a professora Marisa Zílio, de coordenar esse trabalho. Então, a gente fez esse ano um convite ao Dr. Jorge Salton e ele aceitou de boa vontade. E, realmente, os livros dele são extremamente interessantes e, principalmente, também pela qualidade literária em cima de um tema que preocupa muito, que é a questão da violência nas escolas, né? O bullying, né? Onde alguns valentões sempre existem que afetam e ferem as crianças. Né? Se impõem e são violentos. E isso pode gerar coisas terríveis. É o caso agora, depois nós vamos voltar ao processo dessa criação, mas voltemos para mostrar o quanto esse tema é importante a São Paulo agora, onde houve esse assassinato em série numa escola, certo? Sim. Né? Por que esses meninos, esses rapazes mataram? Porque eles também foram violentados. E a forma deles se vingarem foi matar. Né? Chegou um ponto, o desespero deles, e não tem justificativa, obviamente. Lógico. Mas eu acho que sempre a violência gera violência. Então, nem sempre aquela criança que sofre violência vai permanecer quieta, aguentando, poderá explodir em outros comportamentos, às vezes até familiares, né? Sabe que o Betinho é aquele que criou aquela benemerência enorme que aconteceu no Brasil, ele fala que se você não encontrar uma criança no olhar de uma criança é porque alguém já a matou, né? Então, a gente não... Às vezes a gente tem atitudes que a gente não sabe aonde vão parar, não é? A gente não sabe. Nós que escrevemos, às vezes a gente se surpreende que o nosso trabalho vai parar muito longe, ele afetou muitas pessoas. Às vezes a gente recebe... Imagina crianças que ainda estão em formação serem violentadas, o que isso representa. Sem dúvida nenhuma. Então, ele em 2 livros, ele analisa... ele chama de maniqueístas. Todas as pessoas que se acham superiores às outras, né, acham que sempre estão com a razão. E elas entendem por um problema psicológico, assim como os perseguidores nazistas achavam que eles eram superiores aos judeus, né? Eu sou o bem, você é o mal. E pronto. Os dualismos são sempre... E aí a criança mais fragilizada, o adolescente mais fragilizado, sofre violências extremas, até suicídio podem acontecer em cima disso. E aí ele achou interessante trabalhar essa questão, não é? Como lidar através da empatia, ou seja, fazer os alunos perceberem essas realidades, trabalhar essa realidade através de um processo empático, que as pessoas consigam se pôr no lugar dos outros, né? E desenvolver essa sensibilidade, né? Esse principalmente, ele trabalha no livro lidando com pessoas difíceis, mas ele traz um romance muito interessante, que é A Noite das Tartarugas, né? Ele narra uma história muito bonita, entende, em que tem um jovem brasileiro que vai aos Estados Unidos e ele vai numa escola e lá houve um assassinato também dentro da escola, né? Aí todos os estrangeiros são vistos como inimigos, né?
E aí ele trabalha como é que esse menino que sofre bullying dentro da escola consegue superar, entende, essa violência, né? Até que ele chega no Brasil e aí ele encontra novamente uma saída para a vida dele, né? Então são narrativas. Inclusive os meninos de uma escola aí que estão trabalhando o texto, eles tartarugando, né? Olha só. São muito criativos. Bom, então, eu estava dizendo do processo. A gente seleciona um autor, no caso, que doou seus livros, para que as crianças pudessem pensar as realidades contidas nesses livros, com uma intenção muito clara, nesse caso, que é como você superar na escola a violência dentro das salas de aula. E ele vai à escola, promove o debate juntamente com a professora, né? E as crianças então geram textos, né? Textos em forma de poesia sobre o tema provocado pela leitura. Poesia, narrativas pessoais, entrevistas, né? Pode ser contos, crônicas, né? E eles estão escrevendo de novo biografia do autor? Sim, sim. Eu acho tão interessante isso. Como era o nome daquele outro psiquiatra? Sim, o Bourdin. O Valmor Bourdin. Valmor Bourdin. Que ele abordava as coisas. Como os psiquiatras fazem isso bem, não é? Muito bem. Como eles abordam bem as coisas. E as crianças, texto complexo, pesado, e as crianças produziram belezuras, não é? É interessante, ele tem um texto, Voo Rumo às Asas. Sim. É um texto bem complicado. As crianças olharam aqueles textos de uma forma tão natural que surpreendeu a todos, né? Sim. E o que eles produziram em cima disso. Sabe, Agostinho, eu acho que a gente que escreve subestima um pouco as crianças, porque não pode ser um livro infantiloide, né? Certo. Tem que ter uma sofisticação, a criança tem que ser levada a pensar, mesmo que acho que até não deve ter lição de moral, absolutamente, mas um pouco mais de sofisticação, um pouco mais de crítica, espírito crítico. Isso, para que desperte para isso, não é? Eu acho muito legal, muito legal. E você já tem alguns textos? Você e a Marisa? Não, desse ano? Não, desse ano não. Nós temos em junho, é o período de entrega. E o livro é formatado da seguinte forma. O professor das crianças ou adolescentes, ele escreve um texto de como ele se sentiu nessa realidade. Depois vem os textos das crianças, isso compõe um capítulo. São 9 escolas, serão 9 capítulos. O livro vai ter, né? E aí passa pelo crivo de um pessoal que analisa, tem prêmios, né? As crianças recebem um prêmio pequeno de R$2.000, R$1.500, né? Pelos melhores trabalhos. Sim. Mas também tem o prêmio maior, elas terem os seus escritos. O lançamento. Livros, né? O lançamento também faz parte de todo o processo. Nós vamos lançar, porque o projeto ele está vinculado à jornada de literatura esse ano, né? Então, os textos, os livros, serão lançados entre dia 30 de setembro a 4 de outubro, que é o período da jornada. Nós temos que discutir, dia 12 agora, né? Nós vamos discutir qual dos dias nós vamos lançar, entende? O livro. Então, as escolas participam, o autor escolhido, no caso o Jorge Saltão, vai falar de como ele se sentiu nessa caminhada com as escolas, né? E os alunos também, para os alunos fazer uma interação com outras escolas, vão narrar
alguns textos deles que Sim. o professor, juntamente com os alunos, escolhe para mostrar aos outros o que cada escola produziu. Sim. É um seminário, na verdade. É né? lindo demais, é um lindo seminário. demais. Aquelas pilhas de livros, eles sentadinhos ali, as pessoas passando e eles autografando esses livros, é lindo demais. É um convênio entre a academia e a Secretaria de Cultura, porque quem financia o livro é a Secretaria de Cultura, que financia, geralmente chega a R$5.000, né? São 500 livros que vão para as escolas, para todas as escolas, as crianças todas recebem, os autores, sem dúvida nenhuma, para os pais que estão presentes, né? É realmente um trabalho que me agrada muito fazer. A gente participou já do 4º livro, 8 anos que eu estou mexendo com essa questão, né? Que maravilha! E a Marisa também é uma apaixonada, não é? Sem dúvida. É ela tem, como ela tem muita sensibilidade, ela é responsável pela organização de todo o trabalho final, entende? Sim. Do evento propriamente. Sim, né? sim. Eu acho que está ficando bonito. Hoje eu tinha convidado a Marisa para participar junto com você desse programa. Mas ela tinha um outro compromisso. Fiquei bem triste. Ela até tentou chegar em tempo para bater um papo com a gente, mas a Marisa, falando em produção literária, a Marisa está com um projeto muito bonito de fazer um outro livro, não é? Ela está com... Só que eu não vou dar spoiler aqui, não vou dar o assunto dela, nem nada, mas é uma superprodução que ela está planejando. Ela está muito, assim, encantada, porque tem trabalhos sérios, né? E depois literários também. Ela pretende envolver as mulheres que querem pensar e escrever, tem uma oportunidade, um espaço, porque hoje escrever um livro e sair, vender livro, então um grupo que produz fica bem mais fácil também pelos custos, né? Claro. É uma pena que o livro seja tão caro, não é? Seja tão caro. Nós temos agora a editora Desdémona, que é só para mulheres também, não é? Então, até pode ser um bom caminho para fazer esse livro, né? Então, Agostinho, a gente tem muita coisa que a gente já fez e que a gente ainda tem para fazer. Isso é uma coisa que nos faz bem para o coração, não é? Porque as letras são a nossa paixão, são a paixão de todos os acadêmicos da APL. Sem dúvida. E o escrever tem uma vantagem muito grande, que todo escritor, principalmente de ficção, ele libera, ele liberta. Eu faz 10 anos que me aposentei da UPF, além de muitas vezes participar do mestrado do envelhecimento humano, 3 anos, mas depois eu me dediquei basicamente a participar da promoção da literatura e eu escrevo muito, né, intensamente. Você escreve todos os dias? Todos os dias eu escrevo. E você tem um método, você senta sempre no mesmo lugar, você tem um gatilho? Como é que funciona? Funciona que realmente eu tenho o meu espaço, entende? Que parece que aquilo inspira. Claro. Né? Eu entro nesse universo de criação, entende? E parece que a gente se sente realmente protagonista de ideias, entende? Às vezes algumas revolucionárias, outras nem tanto, né? Sim. Mas algumas vezes a gente se inspira, depois volta ao normal, né? Mas tu sabe que eu saio do ar. Quando eu estou escrevendo, eu saio do ar. Mas, Agostinho, muito obrigada, viu? Foi uma conversa muito prazerosa. Muito obrigada. Muito obrigada a você que ficou aí nos assistindo e até a semana que vem.